Paz do Senhor, queridos. Estou feliz por estar com os irmãos nessa noite. Nós vivemos em Brasília, mas meu pai idoso e minha sogra residem aqui na região dos Lagos e passamos uma boa parte do ano aqui assistindo os nossos pais e Deus colocou no nosso coração que estivéssemos aqui nesse período, cooperando com os irmãos, e para a gente vai ser uma alegria poder estar cultuando junto com os irmãos por alguns dias aqui, quando Deus nos permitir. Eu gostaria de trazer uma porção da palavra de Deus para que, assim como Deus falou ao meu coração, através da sua palavra, Deus possa falar ao seu coração. De mim mesmo eu não tenho nada que possa fazer diferença na sua vida que tenha origem no pastor Eliseu. Mas eu tenho um Deus. A Bíblia fala sobre um Deus, sobre uma história de amor, sobre um cordeiro que foi sacrificado, sobre uma esperança de vida eterna, que essa faz toda a diferença na vida do homem. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 100. O texto que nós vamos meditar nessa noite, Salmo 100. A minha esposa não pôde estar aqui hoje porque ela foi acometida de um resfriado muito forte, mas está nos acompanhando pela live. E para nós é uma alegria estar cultuando aqui junto com os irmãos. Salmo 100. Nós vamos ler todo o salmo, que é um salmo pequeno, apenas 5 versículos. Você pode acompanhar com o exemplar da Bíblia que você tem nas suas mãos. E se for, vou ler a versão que está projetada, para que todos possam acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai pelas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Queridos, esse texto que nós lemos, o Salmo número 100, ele faz parte de um conjunto de salmos que proclamam o Senhor como Rei. Do Salmo 93 ao Salmo 100, o texto bíblico traz uma série de salmos que exaltam o reinado do Senhor, o Senhor como Rei, como o Senhor soberano. E nós somos convocados, nesse salmo que nós lemos, a louvar e adorar o Senhor. Hoje aqui nós já cantamos, já foi lido aqui o Salmo 42, nós já falamos sobre o reinado do Senhor, nós já falamos que nós queremos louvar a Deus, nós já falamos que nós queremos adorar a Deus, e agora Deus quer falar conosco sobre alguns aspectos notáveis dessa convocação que é feita a partir do Salmo 100. Veja bem, querido, não é um convite, não é uma ideia, não é uma sugestão, é uma convocação daquele que é sobre tudo, Criador dos céus e da terra, aquele que do nada fez todas as coisas, aquele pelo qual você está aqui respirando, aquele pelo qual você pode ser chamado filho de Deus. Não é uma ideia, não é um convite, não é uma sugestão, é uma convocação do Senhor da sua vida. E eu gostaria que você entendesse isso quando nós começamos a ministrar a palavra aqui. E o primeiro aspecto notável dessa convocação está no versículo 1. Quando a convocação nos dá a diretriz de
celebrar com júbilo ao Senhor. Celebrar com júbilo ao Senhor. Hoje à noite, muitas pessoas estão celebrando. Hoje à noite, existem candidatos que foram eleitos que estão fazendo a maior festa. Existem milhares e milhares, existem milhões de brasileiros nesse momento, nas ruas, nos comitês, gritando, correndo, pulando, soltando fogos, eufóricos, porque foram vitoriosos nas eleições. E eu olho para mim, eu olho para o Eliseu, e eu me pergunto, como eu tenho celebrado ao Senhor? Qual é a porção da minha força? Qual é a porção da minha energia? Qual é o tempo? Qual é a qualidade de tempo que eu tenho dedicado a celebrar ao Senhor? Existem pessoas que passam noites e noites sem dormir, celebrando uma conquista de uma Copa do Mundo, celebrando a conquista de um campeonato brasileiro, celebrando a conquista de um bom emprego, de uma posição social elevada. E nós que somos convocados por Deus a celebrar com júbilo ao Senhor, como nós temos celebrados ao Deus da nossa vida? Você responda para você aí mesmo. Qual é a qualidade, qual é a intensidade, qual é a dedicação que você tem empreendido na celebração ao Senhor? Celebrar, queridos, não é levantar a mãozinha e dizer, ai, Jesus, muito obrigado. Isso não é celebrar. Celebrar com júbilo é transbordar numa alegria excessiva. Celebrar com júbilo é você ter grande sensação de felicidade, de êxtase, quando você está diante daquilo que te faz feliz. Celebrar ao Senhor com júbilo é celebrar com grande entusiasmo. Aí a gente chega aqui, celebrai a Cristo, celebra. Isso não é celebrar, querido. Mas olha, celebrar não é só cantar. Celebrar com júbilo ao Senhor. Você tem tido essa atitude de alegria excessiva, de exaltação extravagante diante do Senhor? Você tem sido mais aplicado na celebração com júbilo do que os torcedores dos times que estão aí nas cabeças do campeonato, do que os cabos eleitorais dos candidatos que foram eleitos hoje? Ou nós estamos muito aquém disso? Você tem tido essa atitude, essa disposição para celebrar ao Senhor? Ou você tem feito uma celebração morna? Ou você tem feito um tipo de manifestação que não faz diferença, que não atrai ninguém, que não atrai o olhar do Senhor, que não agrada o coração de Deus? Nós somos convocados a celebrar com júbilo. O Salmo conclama toda a terra, celebrai com júbilo ao Senhor, toda a terra. Em outra versão diz, todos os moradores da terra. E aí você vai me dizer, mas pastor, como eu posso celebrar com júbilo se a minha vida vai mal? Como eu posso celebrar com júbilo se a minha condição financeira vai mal? Como eu posso celebrar com júbilo se os meus relacionamentos familiares não vão bem? Como eu posso celebrar com júbilo se está tudo dando errado na minha vida? Como eu posso celebrar com júbilo se está me faltando paz para seguir em frente? Como eu posso celebrar com júbilo se eu estou sendo perseguido no meu trabalho, se eu estou sendo caluniado? Como eu posso celebrar com júbilo? Eu digo para você que você pode, porque o apóstolo Paulo e Silas na prisão nos deram exemplo. Depois você vai lá na sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 19 ao 35, e você vai ver que Paulo e Silas foram presos injustamente. E mandaram que guardassem eles em segurança. E eles foram colocados no cárcere inferior, no lugar mais escuro, mais frio, mais insalubre, mais nojento. E eles estavam ali após serem açoitados.
e eles cantavam à noite e glorificavam a Deus. E diz a Bíblia que os outros presos os ouviam, e à meia-noite aquela prisão foi abalada, aquela prisão tremeu, aquela prisão teve que se render a um adorador extravagante, alguém que celebra com júbilo ao Senhor, mesmo na adversidade. Talvez o que esteja faltando na minha e na sua vida, querido, seja celebrar com júbilo ao Senhor quando a coisa vai mal. Porque nós somos muito bons em celebrar ao Senhor, em ser gratos a Deus, em levantarmos a mão e cantarmos belas canções quando tudo vai bem. Mas e quando a coisa vira? E quando nem tudo está dando certo? É tempo de celebrar com júbilo ao Senhor, quando tudo está dando certo e quando tudo está dando errado. Porque Deus está no controle de tudo. Deus nunca perdeu o controle e nunca perderá o controle, mesmo que nos pareça que está tudo errado. Em uma visão profética, celebrar o Senhor toda a terra, todos os moradores da terra, fala da igreja. Naquele tempo em que o salmista escreveu, a celebração ao Senhor era reservada a Israel. Mas hoje nós estamos aqui sendo convocados a celebrar com júbilo ao Senhor. Celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, os moradores de São Pedro da Aldeia, aqueles que congregam na igreja congregacional, aqueles que se chamam pelo nome do Senhor. Celebrem com júbilo ao Senhor, porque essa é a convocação que nós recebemos. Nós fazemos parte desses que celebram com júbilo ao Senhor. Você entende que talvez a nossa celebração precise sofrer uma mudança? Você entende que talvez a forma como nós estamos celebrando, nós estamos diminuindo a majestade de Deus perante aqueles que ouvem o testemunho que sai da nossa boca, das nossas atitudes, da nossa vida, do nosso dia a dia? E a convocação não para aí, porque no versículo 2 continua o salmista a dizer: servi ao Senhor com alegria. Querido, quando a gente pensa na figura do servo, quando a gente pensa no servo, a gente associa normalmente a um serviço que se faz obrigado, a um serviço que é penoso e é prestado com dor, com sacrifício, com restrição de liberdade. Obrigado, querido, Deus abençoe. E nas nossas relações modernas, isso já não nos é mais aceitável. Nas nossas relações modernas, com os nossos chefes, com as autoridades, com os professores, com os pais, nós queremos ser valorizados, estimados, respeitados, não é? Não é bom quando é assim, não é muito bom? Quando o seu chefe, o dono da empresa, o seu gerente, o seu professor, os seus pais, os seus líderes te tratam com respeito, te valorizam, te colocam para cima. Não é legal? É bacana, é bom. É bom você ter um bom ambiente de trabalho. É bom você acordar de manhã e falar assim: graças a Deus, que bom, vou para a empresa trabalhar, e lá é tão bom, eu vou levar um pão de queijo, um café para compartilhar com meus amigos lá, que a galera é 10. Isso é muito bom. É bom, talvez, trabalhar na empresa que você trabalha. Eu trabalhei 32 anos na Força Aérea Brasileira e era muito bom, eu gostava. Passou e foi bom, eu tenho boas lembranças. Servir numa empresa, numa instituição que te valoriza é muito bom, mas servir ao Senhor é muito melhor, querido. Não existe nada que possa se comparar nesse mundo a servir a esse Deus. Não um Deus que te prepara um pão de queijo e um cafezinho de manhã, mas um Deus que preparou para você a sua vida, o dia, a noite, que preparou para você um lar, uma família para você viver, uma igreja para você congregar, liberdade para você escolher servir a esse Deus. É muito bom servir a Deus, é muito melhor servir a Deus do que servir a qualquer homem ou qualquer instituição nessa terra.
É muito bom servir a Deus, é melhor do que qualquer coisa, porque a Bíblia nos diz que Ele é bom, que Ele nos ama, que Ele pagou a nossa dívida, a dívida que nós não poderíamos pagar, que tinha que ser pago com sangue inocente, nós não poderíamos pagar, e Ele pagou no nosso lugar. Pensa num chefe que hoje chega para você e fala assim, olha só, você, cara, tá com um problema aí gravíssimo, se você não tiver um transplante de coração nos próximos dias, você vai morrer, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o meu coração para você, eu vou mandar tirar o meu coração, colocar em você, para você conseguir seguir em frente na vida, mas e o senhor, chefe? Não, eu vou morrer no seu lugar. Já pensou? É um patrão muito bom, né? Jesus morreu no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida. Por melhor que sejam os homens, por melhor que sejam as instituições, ninguém pode fazer isso por você, mesmo que queira. Porque só o Cordeiro de Deus tem poder para tirar o pecado do mundo e transformar a sua vida. Quando nós servimos ao Senhor com alegria, querido, nós manifestamos isso de muitas formas em todo lugar. Quando nós servimos ao Senhor com alegria, nós estamos fazendo serviços na igreja, e isso é leve, e as pessoas veem que isso é bom, e nós prestamos o serviço, e isso agrada a Deus, isso agrada as pessoas, isso agrada a comunidade, porque nós fazemos com alegria. Quando você faz as coisas com alegria na sua casa, para os seus pais, para o seu cônjuge, para os seus filhos, que você faz com alegria, quem recebe, recebe de coração aberto, recebe alegre, porque percebe que aquilo foi feito com amor, com alegria, com prazer. Sabe? Aquele que serve ao Senhor com alegria, ele tem um brilho nos olhos. Aquele que serve ao Senhor com alegria, ele tem uma presença marcante. Aquele que serve ao Senhor com alegria, onde ele chega, o ambiente é transformado pela presença do Espírito Santo de Deus que chega junto com ele. Aquele que serve a Deus com alegria, gera prazer e alegria nos relacionamentos. Servir a Deus com alegria é o que está faltando para muitos zumbis que estão andando por aí. Gente sem alma, gente sem emoção, gente sem sentimento, gente que canta, mas não louva, gente que fala, mas não ministra, gente que abraça, mas não acolhe, gente que está como se não estivesse. Aquele que serve a Deus com alegria, ele é igual a Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus crescia em graça, diante de Deus e diante dos homens. Jesus agradava a Deus e agradava aos homens. Não agradava aos homens porque concordava com os seus erros. Agradava aos homens porque ele era cheio de vida. Ele tinha essa alegria, ele servia, ele veio fazer a obra com alegria. E sabe, queridos, o que está faltando em mim, talvez em alguns que estão por aí? Está faltando o brilho nos olhos daqueles que servem a Deus com alegria. Você não precisa falar que é crente. Você precisa exalar Jesus. Você não precisa dizer que é pastor, você não precisa dizer que é diácono, que é oficial. Você precisa transformar o ambiente por onde você passa, porque você é alguém que serve a Deus com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Essa é a receita de quem exala alegria, paz e amor por onde anda. Quando você chega nos lugares, o ambiente melhora.
Quando você chega em casa, a alegria chega junto com você? Quando você chega no seu trabalho, abrem-se sorrisos ou rostos se viram para o outro lado? Aquele que serve a Deus com alegria, ele é um instrumento de Deus para transformação de vidas. E você e eu, nessa noite, somos convocados por Deus para sermos agentes de transformação. Outro aspecto importante dessa convocação que nós recebemos nessa noite, através do Salmo 100, está no versículo 3, quando o texto diz: sabei que o Senhor é Deus. Saber que o Senhor é Deus é um dos aspectos que nós precisamos receber, viver, para que essa convocação possa se cumprir na nossa vida. E esse saber, queridos, não é o saber do intelecto, não é o saber do entender como nós entendemos a matemática, a física, a química, a geografia, como nós entendemos as questões do dia a dia. Esse saber não é o saber do intelecto humano. Esse saber é um ter conhecimento adquirido pela experiência. Esse saber é um saber de viver com Deus, de ter um relacionamento com Deus, a ponto de você conhecer a Deus e você ser conhecido dele, e isso fazer diferença na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Esse conhecer, esse saber, essa experiência demanda relacionamento. Relacionamento, ele não acontece como a preparação de um miojo que você põe na água quente e 3 minutos depois está pronto. Relacionamento se constrói ao longo do tempo. Relacionamento se constrói com a vivência. Relacionamento se constrói com as dificuldades. Relacionamento se constrói com os desafios. Se constrói com as conquistas. Se constrói dia após dia, situação após situação. Relacionamento é uma construção que precisa começar da base até chegar à cobertura. Você quer saber que o Senhor é Deus? Se relacione com Ele. Você quer saber que o Senhor é Deus? Se relacione com a palavra dEle. Você quer saber que o Senhor é Deus? Se relacione com o povo dEle. Você quer saber que o Senhor é Deus? Esteja à disposição dEle para Ele se revelar a você e que Ele possa ser tudo na sua vida. E aí você vai saber que Ele é Deus. Não porque você entendeu com a sua capacidade intelectual, mas porque você experimentou no seu dia a dia e na sua vida. Isso agora está marcado com fogo no seu coração e na sua mente. E isso se manifesta espontaneamente toda vez que um desafio se levantar na sua vida. Saber que o Senhor é Deus é um relacionamento que nos leva a entender que Deus nos fez seu povo e que nós somos dele. Nós não somos de nós mesmos. Quando nós sabemos que o Senhor é Deus, nós não somos mais de nós mesmos, nós passamos a ser dele, ovelhas do seu pasto. Nós passamos a ser filhos obedientes e tementes a um pai amoroso, não a um pai tirano, pronto a castigar, a mandar embora, mas um pai amoroso, pronto a corrigir, a abraçar, a acolher, ensinar e caminhar junto. Nós precisamos estar atentos a essa convocação. E a convocação também nos leva a entrar na presença do Senhor, como está no versículo 4, que diz: entrai pelas portas dele com ações de graça e em seus átrios com louvor. Rendei graças e louvai o seu nome. Entrai pelas portas dele. E eu quero pensar no tabernáculo. Quando o salmista traz
essa orientação dessa convocação: entrai pelas portas dele com ações de graça, e em seus átrios com louvor. Aquele que entra pela porta estava do lado de fora. Quem sai pela porta estava pelo lado de dentro. Quem entra pela porta estava do lado de fora. Nós estávamos do lado de fora. Eu e você estávamos do lado de fora. Éramos por natureza filhos da ira. Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. E aí a porta se abre para nós. Porque eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. E nós chegamos à porta. E agora nós que estávamos fora, entramos à porta, que é Jesus Cristo. E o salmista aqui estava pensando no chegar ao átrio. Ele estava do lado de fora dos limites do tabernáculo. Agora ele está na porta do tabernáculo. E quer saber, queridos, muitos de nós às vezes permanecemos fora, porque nós não queremos o relacionamento. E sem relacionamento não tem como estar dentro. Sem relacionamento só tem como estar fora. E aí você chega à porta e você para na porta. Porque se você der um passo para dentro da porta, você está estreitando o seu compromisso. Isso vai exigir de você uma responsabilidade maior. Mas nessa noite, o que Deus está falando para mim e para você é: eu não quero você do lado de fora. Eu quero você entrando pela porta. E ao entrar pela porta, você vai para o átrio. Porque o átrio é interior. Porque eu quero que você se aproxime de mim. Entrar pela porta e chegar ao átrio vai nos dizer de uma jornada em busca de intimidade. A convocação que nós recebemos requer busca de intimidade. Essa jornada requer atitude e perseverança, querido. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. São 42 quilômetros a serem percorridos. Vai ter ladeira acima, vai ter ladeira abaixo, vai ter reta, vai ter curva, vai ter buraco, mas nós vamos cruzar a linha de chegada e receber o prêmio da mão daquele que preparou para nós, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Diante dessa convocação, eu quero encerrar ressaltando o que está no versículo 5 do texto que nós lemos. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e Ele é fiel de geração a geração. A vida pode ser dura, querido, mas Deus é bom. Os dias podem ser difíceis, queridos, mas Deus é bom. As lutas são muitas, mas Deus é bom. O Senhor é bom. O Senhor é misericordioso. O Senhor é fiel. Sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Hoje nós somos convocados a uma vida de louvor e adoração. E você vai me dizer: mas pastor, eu não tenho nenhum dom para cantar. Eu não estou falando de cantar, querido. Eu estou falando de louvor e adoração. Eu estou falando de uma vida que exalta a Deus. Eu estou falando de atitudes que exaltam e glorificam o nome do Senhor. Eu estou falando de pensamentos que agradam a Deus. Eu estou falando de sentimentos que agradam a Deus. Não perca tempo, querido. Não perca tempo do lado de fora. A porta está aberta para você. Jesus abriu a porta para você passar. E Ele está te esperando de braços abertos. No ambiente interior, no átrio, no altar, perto dEle, abraçado a Ele, protegido, guardado, guiado por Ele. Deus te chama, querido. Deus me chama nessa noite para um compromisso mais profundo com Ele. Atenda a convocação que o Senhor te faz nessa noite. Que Ele te ajude nessa jornada.
em nome de Jesus. Amém.